Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, esse nosso canal que tem por objetivo diariamente trazer meditações a respeito da vida, sempre tendo como base o Evangelho de Jesus Cristo e suas palavras. Se inscreva no canal, aperte as notificações, se você gostar, deixe um like e compartilhe. O que nos diferencia como discípulos de Jesus não é agir da mesma forma como aqueles que estão neste mundo, mas é agir de uma forma semelhante, uma forma idêntica a Jesus. Mateus capítulo 5, verso 46, Jesus diz assim: se vocês amarem aquele que vos amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está apresentando aos seus discípulos uma proposta de vida, uma vida em sociedade, em comunidade. Ele está falando para amarmos até os nossos inimigos e propõe um novo padrão que deve reger as nossas relações comportamentais. O amor de Deus como sendo esse elemento formador de estruturas, de pensamentos, de base na formação da sociedade. Jesus não está falando de uma ação em retribuição a algo que nós recebemos, mas de um amor que é incondicional, independente de sermos reconhecidos, independente de sermos retribuídos, que nós devemos imitar o nosso Pai Celeste, que ama e derrama as suas bênçãos comuns sobre todos os homens, sejam eles bons ou sejam maus. Amar apenas aqueles que nos amam apenas nos nivela como qualquer publicano. Para entendermos quem são os publicanos, eles eram judeus que traíram a nação e cobravam impostos para o Império Romano. Jesus quer dizer que até mesmo os traidores, pessoas sem ética, sem moral, podem responder ao amor. Qualquer pessoa pode retribuir o amor recebido. Logo, isso não é um diferencial para os seus discípulos. Se fizermos o bem apenas para os amigos, para os irmãos, nós não estaremos fazendo nada demais, nada além. Isso mostra que nós não somos melhores do que aqueles que não conhecem a Deus, pois até mesmo eles são capazes de agir dessa maneira. Lembre-se que Jesus havia dito aos seus discípulos que se a justiça deles não ultrapassasse a dos religiosos, então dificilmente eles entrariam no reino dos céus. Jesus está enfatizando que o padrão de justiça dos seus discípulos deve ser mais elevado, que nós, como discípulos de Jesus, devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Perfeição aqui no sentido de ter um interesse ativo por todas as pessoas, de ter um interesse pelas pessoas em todos os lugares, independentemente de quem elas sejam ou do que elas façam. Somos chamados para sermos perfeitos em amor, isto é, amar até mesmo os nossos inimigos, amar com um amor incondicional, com um amor misericordioso, um amor abrangente como é o amor de Deus. A única maneira de sermos interpretados ou identificados como filhos de Deus é imitando o caráter do nosso Pai Celeste, pois nosso Pai Celeste derrama bênçãos comuns sobre bons e sobre maus. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é uma ação em direção de promover o bem ao outro. Então, essa é o convite de Jesus, de amarmos, que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Amar os iguais nos nivelam aos publicanos. Saudar apenas os irmãos nos fazem semelhante aos gentios. Nossa justiça deve ir além dessa. Nosso amor precisa exceder mais e as nossas obras precisam ir além da reciprocidade. Devemos imitar o nosso Deus, que ama e abençoa até mesmo aqueles que não o reconhecem, ou até mesmo aqueles que o negam, ou aqueles que creem que ele não existe. Então, o nosso Deus ama a todos, independentemente de quem são ou o que fazem. A nossa oração para esse dia é que Deus nos capacite a amar como Ele nos ama, que a nossa justiça vá além daquela dos religiosos, aquelas que qualquer pessoa que não conhece Deus pode realizar, que nós sejamos imitadores
de Deus como filhos amados, como escreveu o nosso irmão Paulo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que Deus te conceda a graça e que Ele possa te conceder experiências com esse amor incondicional. Fiquem na paz, que Deus os abençoe e nós nos vemos na caminhada.